nós temos hoje uma ação em curso no STF, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, que a gente chama, que é um remédio constitucional que se entra no STF para questionar um direito constitucional que não está sendo respeitado, certo? Pois bem, nós temos a DPF 743. Tá? Essa DPF teve início no governo Bolsonaro, naquela época que se questionava, né, as omissões do governo federal com relação ao desmatamento na Amazônia, incêndio, né, por aí vai. Bom, essa DPF teve início na administração passada e ela continuou até agora, tá? E essa DPF foi ingressada pelos partidos Socialista e Liberdade, o PSOL e o Partido A Rede, questionando essas omissões do governo, né, pedindo maior ação, maior proatividade, os planos de combate ao incêndio e por aí vai. Tá? Só que agora, em dezembro do ano passado, teve uma audiência técnica no STF e os autores dessa ação resolveram emendar o pedido da inicial, aquela feita na legislação passada agora, e também estão contemplando, né, com uma ação que pode ser feita a pedido, né, que o STF determine, via liminar, um pedido de que o IBAMA, né, o Ministério do Meio Ambiente aqui, poderia ter a capacidade de suspensão do CAR, uma suspensão imediata do CAR de propriedades que tenham identificado desmatamento ilegal, com base nos dados do PRODES e do DETER. Essa DPF, né, e esse pedido extra que está sendo feito com suspensão imediata do CAR com base no PRODES e do DETER é preocupante, por quê? É porque ele não conseguiria contemplar de forma justa todas as situações que envolvessem desmatamento, tá? Então poderia causar situação de injustiça com alguns produtores rurais e também causar insegurança jurídica com base nessa análise. Por que a gente tem que pensar nisso? Primeiro porque o PRODES e o DETER, apesar de ser sistemas eficientes de detecção de desmatamento, ele somente é um sistema que consegue detectar desmatamento bruto. Ok? Então aqui, quando eu vou tentar suspender um CAR com base nos dados do DETER, vendo aquele desmatamento bruto da área, ambos esses sistemas não conseguem contemplar situações em que produtores que já venham compensado a área dentro da sua reserva legal, ou que já tenham assinado um termo de compromisso para que haja uma reparação florestal, certo? Ou mesmo fora aqui do programa de regulação ambiental, que já tenha tido assinado algum termo de ajustamento de conduta, o PRODES aqui, o DETER, não conseguem cruzar os dados com essas outras informações mais aqui de processo administrativo já vigente. Então pode ser que eu tenha uma fazenda que essa área de reserva legal tenha sido desmatada anteriormente, certo? Mas o produtor já tenha compensado essa área em outro imóvel e já tenha assinado um termo de compensação e para o governo, né, do ponto de vista administrativo, sua situação está regular e nisso ele pode ter o risco de ter seu CAR suspenso meramente com base nesse sistema. Então, assim, você somente solicitar uma suspensão do CAR com base no PRODES e no DETER torna essa informação um pouco, falta mais dados com relação à situação de integralidade de regularização ambiental do imóvel. Outro ponto importante aqui que causa com esse pedido que esses autores estão fazendo agora é dessa suspensão imediata do CAR. Tá? Toda vez que você tem uma punição administrativa, né, um poder do Estado de ir lá e de coerção na pessoa, ou você está fazendo alguma coisa errada, isso nunca pode acontecer de forma imediata, aleatória, solta. Isso tem que fazer parte de um processo administrativo ou aqui um processo judicial, certo? Então qual que é o rito normal de acontecer, que inclusive está previsto na lei nacional? Tem um caso de desmatamento, a autoridade aqui administrativa estadual federal vai lá, tem que olhar, ver que teve área de desmate, fazer um auto de infração aqui, ou seja, integrar a sua infração para os infratores. Esses infratores vão ter um tempo de resposta para dar uma defesa administrativa, fazer um conjunto comprobatório aqui de ver o que aconteceu naquela situação. O órgão administrativo dá uma resposta, caso haja, né, possibilidade de entrar com recurso nesse órgão administrativo. Todo esse rito de processo administrativo permite aqui ampla defesa e contraditório, ou seja, o direito de defesa do infrator, certo? Para então, eventualmente, chegar a uma decisão administrativa, aqui uma sentença judicial, punindo ou não esse agente. E caso haja punição, essa então tem que ser feita da forma, já que houve todo esse processo anterior. Quando aqui eles estão pedindo uma ação de imediata, né, de ofício do IBAMA, de suspensão desse CAR, sem passar por todos esses ritos, esse processo administrativo ou processo judicial, eu não estou dando para o agente o direito de ampla defesa e contraditório. Inclusive, para ele explicar, né, qual é a situação dele de fato, para não cair na vala comum dos problemas que eu acabei de comentar, com compensação, regeneração, etc.
Então, assim, isso faz parte do ordenamento brasileiro, está na Constituição, direito de ampla defesa e contraditório. Então, aqui essa suspensão imediata entraria em conflito direto com esses princípios basilares aqui, não meramente do devido processo legal, mas da nossa própria Constituição. Aqui, hoje, a lei permite, dentro desse todo esse processo administrativo, aqui tanto o decreto de infrações administrativas quanto a lei de crimes ambientais, permite a punição do agente, no caso, né, de destruição de matas, florestas, reserva legal, área de preservação permanente, inclusive permite com que o agente público tenha a possibilidade de embargar a área, suspensão de atividade, suspensão da venda de produtos florestais. Você tem todo um conjunto aqui de medidas cautelares, né, de emergência que podem ser tomadas no decorrer desse processo que bloqueia a atividade desse agente, ao mesmo tempo que ele vai respondendo isso dentro de um processo administrativo com direito de resposta. Então aqui, do ponto de vista de segurança jurídica, não tem motivo por que solicitar uma suspensão do CAR com todos esses problemas que eu acabei de falar, se você já tem instrumentos hoje vigentes que permitem tudo isso de forma com segurança jurídica, tá? Com relação à suspensão do CAR em si, você tem uma resolução do IBAMA que permite a situação de suspensão do CAR. Lembra que o CAR no demonstrativo ele pode ser ativo, pendente, cancelado ou pode também ser suspenso. Mas isso tem que ser com a devida justificativa, tanto do órgão judicial ou órgão administrativo. Então aqui, mesmo essa suspensão que pode ocorrer, ela tem que ocorrer de forma justificada dentro de um processo. Não pode vir de forma de ofício do IBAMA como esses autores estão solicitando. Então aqui é um pedido, né, que, assim, apesar de ter o propósito de combater o desmatamento, a forma como ele está sendo feita causa muito mais insegurança jurídica no campo, situações de injustiça, certo? E insegurança jurídica de falta de processo de direito de resposta, levando até a mais litígios, caso isso seja deferido. Aqui, os próximos passos é que o ministro Flávio Dino, que é o relator do caso, ele pediu explicações aqui por parte da União, né, ver o que a União acha isso, e deve haver mais audiências com relação a essa DPF em março, e a gente volta aqui com esses encaminhamentos, como é que esse processo vai andar. Tá? Por hoje ficamos por aqui. Obrigado. Tchau, tchau. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.